Deus ter restituído o irmão Dong no nosso meio, depois de ter passado por momentos difíceis, sendo hospitalizado. Graças a Deus, desde o último procedimento da troca da sua válvula aórtica, o seu sistema circulatório tem funcionado muito bem, graças a Deus. A sua taxa de ejeção, tinha caído para 35%, já quase entrando numa espiral da morte. Mas graças a Deus, pelo procedimento na hora certa, ele hoje está com uma taxa de injeção já de 60%. 55% para baixo seria insuficiência cardíaca. Então hoje ele não tem mais insuficiência cardíaca, graças ao Senhor. E hoje seus cuidados maiores são os seus pulmões, E nós estamos tomando todo o cuidado necessário para que os seus pulmões não acumulem secreção e não infeccionem, e cuidado, para que não pegue nenhuma pneumonia, Isso faria ele regredir muito para trás. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor trouxe o irmão Dong de volta para nós, e continuamos a orar para que o Senhor guarde seus pulmões, para que ele continue, a ministrar aquilo que o Senhor deu para ele, a palavra, a revelação, a direção para nós. Hoje de manhã, o irmão Dong deu uma palavra dando início à introdução ao livro de Efésios, e nós, às tardes, combinamos com ele de que eu e o Esdras ficamos responsáveis para aplicar, ajudar as igrejas à prática da palavra que ele der de manhã, o encargo, a direção. Então nós vamos ajudar vocês a receber essa palavra, que ela não fique no plano da teoria, do conhecimento, mas que ela seja praticada em todas as igrejas. Louvamos ao Senhor pela palavra que foi dada hoje de manhã. Não sei se vocês viram uma grande preciosidade que hoje de manhã foi dada para nós. O irmão Dong inovou de novo, que ele disse, ele voltou para Colossenses, porque Colossenses seria a base para entrar no livro de Efésios. O livro de Efésios é tão importante, que se trata da economia de Deus, da economia divina, da economia neotestamentária de Deus. Esse livro é tão importante que precisa de uma preparação, de fundamento, de base para entrar nele. E a base para entrar no livro de Efésios é o livro de Colossenses. Então, o irmão Dong já disse que a economia neotestamentária de Deus, primeiramente, vem pelo livro de Gálatas, que é a fuselagem desse avião, e para que esse avião pudesse decolar, são necessárias duas asas. Em lugar de seguir a ordem da Bíblia, que está em primeiro lugar Efésios, depois é que vem Colossenses, o irmão Dong prefere falar primeiro de Colossenses, depois Efésios. Hoje de manhã entendemos por que essa insistência, porque Colossenses prepara a base para falar de Efésios. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, essa é a primeira pérola nós estamos desvendando para vocês, tá? Então, irmãos, e no livro de Colossenses, logo no capítulo 1, nós podemos olhar, capítulo 1 de Colossenses, no versículo, a partir do versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, a estrutura da vida cristã,
a estrutura da vida da igreja são esses 3 itens. Quais são os 3 itens? A fé, o amor e a esperança. Só que o irmão Dong está aplicando a fé em acreditar em todas as pessoas. Em todas as pessoas que o Senhor entregar para nós cuidarmos, nós temos que crer que Ele pode ser aperfeiçoado. Nós temos que crer que essa pessoa pode ser trabalhada e se tornar uma pessoa útil na mão de Deus. Nós nunca podemos perder a esperança sobre uma pessoa. Então a fé é crer que todas essas pessoas que o Senhor entregar na nossa mão, elas podem ser aperfeiçoadas. Elas podem se tornar desde um escravo inútil, iletrado, ignorante de tudo, se tornar um cooperador do apóstolo. Você acredita que o Espírito é capaz de fazer esse trabalho em pior material humano? Todavia, os que prezam a exatidão de interpretação podem dizer, mas espera aí, aqui fala da fé em Cristo Jesus. Não é fé em pessoa, é fé em Cristo Jesus. O amor, sim, é para com todos os santos. E a esperança é a esperança do mundo que há de vir, de reinar no mundo que há de vir. Não é esperança nas pessoas. Irmão Dong, acho que está interpretando erradamente. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, e dentre esses 3 itens, qual é o mais importante? Qual é o maior? E o maior é o amor. E você acredita que o amor, sendo uma coisa mais perfeita, ela engloba os demais? 1 Coríntios 13, como diz? Eu estou falando para aqueles que podem criticar que o irmão Dong está aplicando, né? Não de acordo com a Bíblia, mas 1 Coríntios 13, como diz? Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Presta atenção no versículo 7 agora. Tudo sofre e tudo crê. Isso não é fé? Tudo sofre, tudo crê. Irmão, nós cremos que todo homem que o Senhor colocar nesse avião da economia neotestamentária de Deus pode ser aperfeiçoado. Você crê ou não crê? O amor, tudo crê, tudo espera. A esperança? Não, esperança é sobre a segunda vinda do Senhor. Não, aqui espera, tem esperança em todo homem, que Deus pode mudar o homem, não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A paciência que Paulo teve, a perseverança, o amor, o cuidado dispensado ao Onésimo, transformou aquele ignorante, terra ruim, como cada um de nós. Não somos melhores que ele. E Deus está nos tornando pessoas úteis. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Sabia que até as profecias um dia não serão mais necessárias. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Até o conhecimento bíblico um dia não precisará mais.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aleluia. Não vou continuar porque, irmãos, vou ler o versículo 12 para vocês. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. É o amor que transformou Onésimo, e é o amor que está transformando a cada um de nós. Graças ao Senhor. A fé, a esperança se aplicam no amor. A fé, o amor e a esperança foram autores de transformação do Onésimo. E Onésimo, irmão, podemos interpretar de duas maneiras. Interpretação literal. Então, também há entre nós não poucos Onésimos que antes estavam na condição miserável e hoje, irmãos, está em melhor lugar do mundo na vida da igreja, servindo ao Senhor. Eu vou chamar um Onésimo. Clério. Está aí? Clério, você pode vir aqui, por favor? Conta um pouco a sua história, perambulando pelas ruas de Roma, né? Como Paulo encontrou você. Dá um microfone para ele, dá um microfone. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem transformado a minha vida. E eu fui encontrado debaixo de um viaduto, né? E a pregação do Evangelho me alcançou. Aleluia! O SEAP me alcançou, né? E hoje eu sou um servo de Deus. E já estou 7 anos na vida da igreja, né? Eu orava ao Senhor um dia dar esse testemunho, porque o testemunho é muito importante por cada irmão aqui. E hoje o Senhor deu essa oportunidade de eu falar do grande amor dos irmãos aqui. Eu estou na vida da igreja por amor ao Senhor e por amor aos irmãos. O amor dos irmãos, em todos os lugares que eu passei, eu já tentei falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu queria ir embora, mas o amor venceu tudo. Eu sou muito grato ao Senhor. E hoje o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, uma comportora que ama o Senhor. Hoje eu sou um comportor. E o Senhor me ensinou a levar esse amor para outras pessoas. Eu fui salvo por esse amor. Amados irmãos, tem muitos irmãos aqui que hoje estão aqui, eram onésimos, mas o Senhor amou você de tal maneira que hoje vocês estão aqui pela misericórdia do Senhor. E hoje nós devemos valorizar tudo que o Senhor faz por nós. O que me salvou é a palavra de Deus. Tem um versículo que eu amo, que fala: conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Graças ao Senhor. Clério, eu fui liberto pela verdade. Como é que você vivia nas ruas? Como é que era a vida nas ruas? Conta um pouquinho para os irmãos.
Na realidade, eu tinha família, eu tinha tudo, mas eu perdi o sentido da vida, né? E eu morava nas ruas, eu não tinha mais desejo de nada, eu não tinha desejo nem de viver mais, né? E o Senhor, Ele foi de encontro comigo, né? Ele enviou uma pessoa e me encontrou todo sujo, todo ferido, machucado, e curou essa minha ferida, cuidou de mim, me deu vestes e me alimentou e me deu o melhor alimento da minha vida, a palavra de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vê uma pessoa na rua totalmente suja, não tem, sabe, a repugnância te faz se afastar dela. Você pode acreditar que aquela pessoa pode se tornar uma pessoa assim? Aleluia. Por isso, irmãos, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Se o Senhor colocar no teu coração de chegar até uma pessoa, é porque o Senhor quer salvar uma pessoa, tornar uma pessoa útil na mão do Senhor. O que eu ouvi do Clério, nem conhecia ele pessoalmente, é que ele, quando estava no SEAP de Ibiúna, me emocionou tremendamente. E ele saía fazer comportagem como todos os seapistas. E todos os seapistas, depois de fazerem comportagem, tinham que fazer acerto financeiro com coordenadores. E os seapistas, na verdade, tinham que fazer comportagem para também fazer frente às suas despesas no SEAP. Então, os coordenadores faziam uma conta e eles tinham uma conta lá que entregava o resultado, né, da comportagem, entregavam uma parte para que eles possam ter seus gastos pessoais, né, tipo assim, sabonete, shampoo, creme dental, escova de dente, coisas assim bem básicas, supridas. Eu fiquei muito tocado, que quando o coordenador fazia acerto com ele, entregava a parte que lhe cabia para fazer as compras nas necessidades básicas, ele dizia assim: fique com o SEAP, eu não preciso disso. Eu aprendi a viver na rua sem nada. Irmãos, aquilo me emocionou demais. E o coordenador que ouviu isso também não aguentou e desatou a chorar. Conta um pouquinho para os irmãos como é que foi isso. Como é que você dizia? Talvez as minhas palavras não sejam precisas, né? Como você dizia? Senhor Jesus, eu não tenho assim palavras assim para dizer, Senhor Jesus, por tão grande amor que o Senhor teve por mim, né? Tudo que eu passava na rua, eu acho que quando eu ganhei o Senhor, eu não queria mais nada além do Senhor na minha vida. E quando eu entrei no SEAP, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, limpa o meu ser, ganha o meu coração. Eu não quero mais nada além de Ti. Quando eu vi que o tesouro que estava dentro de mim era maior do que todas as coisas deste mundo, eu falei: eu não quero mais, eu quero minha vida no Senhor. Então eu fazia comportagem, inclusive eu ia fazer o acerto com os irmãos, eu deixava muitos livros, semeava muitos livros, e eu não tinha o sentimento de ficar com o dinheiro. O meu sentimento era para a obra do Senhor, né? E eu estava ali como um servo de Deus que queria o Senhor na minha vida. E o Senhor, Ele tem me honrado grandemente, porque não tem sentido você viver uma vida farta sem o tesouro dentro de você. Porque o verdadeiro tesouro é Cristo, né? Eu tenho experimentado o Senhor no SEAP, porque
O dinheiro não vinha na minha mão, eu não queria o dinheiro, mas eu experimentava a glória do Senhor dentro do SEAP. O Senhor me vestia, o Senhor me dava sabonete, o Senhor me dava shampoo, o Senhor me dava tudo, me dava comida, me dava alimentação. Eu olhei assim e falei, esse é o amor do Senhor. Eu não quero mais outra coisa além disso, né, irmão Pedro? Eu digo isso, viu, Clério, para ajudar muitos irmãos aqui. Sim. Porque nós somos ainda um tanto materialistas. Sim. Nós ainda somos muito dinheiristas. Nós não confiamos no Senhor, confiamos mais no nosso dinheiro. Então, eu quero dizer aqui para todos aqui que estão muito ocupados com o seu trabalho, cuidar das suas famílias, sua profissão, seu emprego, seu dinheiro, tudo. Irmão, não se esqueça que o Senhor é o provedor. Amém. Não vamos, irmãos, deixando as coisas do Senhor para o último lugar. Vamos ainda colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém. Não pense que a profissão que o Senhor te deu, dinheiro que o Senhor te deu, não é isso? As habilidades que você tem, irmãos, isso vai te garantir alguma coisa. A melhor garantia é o próprio Senhor. Amém. Muito obrigado. Vamos dar toda a glória a Deus. Amém. Vamos dar um salvo de palmas também para o nosso irmão. Amém. Esse testemunho maravilhoso. Vou chamar o Ami, me ajuda. O Ami certamente ali em Foz do Iguaçu também passa por muitas experiências parecidas, né? Ele pode nos ajudar também alguma coisa. Você quer que fale de mim ou... Ó Senhor Jesus, o que eu já percebi é que Onésimo atrai Onésimo, né? Então eu realmente me sinto um Onésimo. Gostaria de compartilhar a experiência de um irmão. Ele está na conferência, mas ele está servindo agora. Vou contar um pouco de trás para frente. Um dia os irmãos me chamaram no SEAP e falaram, olha, tem um jovem que está num lugar fazendo campo e ele não quer obedecer de jeito nenhum. Eu acho que é bom você ir lá. Então eu fui. Quando eu cheguei eu me assustei. Um rapaz de quase 2 metros de altura, moreno, forte. Eu falei, pronto, e agora? Na hora eu ganhei um sentimento, porque como nós sempre recebemos muitos irmãos em situações bastante diferentes, eu falei, olhei para ele assim e falei assim, ô rapaz, você já foi batizado? Eu não. Eu falei, então esse é teu problema, rapaz. Você já creu no Senhor, mas você ainda não foi batizado, então já para o chuveiro. E estava mais ou menos 6 graus e não tinha energia. Aí eu descobri por que ele estava bravo com os irmãos, porque não tinha como tomar banho, não é? E a água gelada, eu sei que eu fui com 2 irmãos, fomos empurrando ele assim, né? Ele aceitando, não é? Empurrado, e segurei ele no chuveiro lá e batizamos ele. Bom, depois eu fui embora. Bom, aí irmãos, mais para frente eu descobri quem era essa pessoa. Esse irmão, ele um dia estava bêbado, ali na rua, jogado, e um casal de comportores encontrou com ele e perguntou para ele se ele queria ter uma nova vida. Ele disse, eu quero. Os irmãos levaram para casa, deram banho e mandaram para o SEAP. Foi assim que ele chegou no SEAP. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse irmão, passo a passo, ele foi, como Pedro falou, ele foi demonstrando todos os seus dons, seus talentos. Ele já fazia um tempo que estava com a gente. Conforme ele foi avançando espiritualmente, nós fomos colocando ele assim para nos ajudar. Então, por exemplo, entrevista com um seapista meio estranho, era ele que fazia. É uma função nobre, né? Aí o pessoal chegava para ele e falava assim, eu deixei tudo para vir aqui. Ele falou, deixou tudo o que, rapaz? Ou o outro chegava e falava assim, eu tive um problema na minha vida. Aí ele contava a história dele, e o rapaz já não contava mais que problema que ele teve. Então ele passou a ser uma pessoa muito útil ali. E passo a passo, eu me lembro que eu falei assim, eu vou fazer um teste com esse rapaz. Eu vou pagar a carteira de carro para ver se ele consegue tirar, porque ele não sabe ler direito, né? Irmãos, ele passou na autoescola na primeira. Fez curso de culinária, se tornou um cozinheiro. É um irmão que cozinha muito, agora mesmo ele está cozinhando.
se tornou um coordenador do SEAP. Uma pessoa de grande honestidade e também cuida da parte financeira, nos ajuda muito eu e o Hélio na parte financeira. Ó Senhor Jesus! Irmãos, todos nós em alguma medida somos onésimos, mas essas pessoas, elas valorizam muito, eles valorizam demais essa oportunidade que é dada para eles. Por isso o sentimento do nosso irmão que vai receber a comissão, ele não quer. Por quê? Porque o Senhor é tudo para mim. Amém. Puxa, irmãos, nós perdemos muito isso. Precisamos restaurar a nossa vida. A coisa mais importante na nossa vida é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus. Irmãos, eu quero realmente com isso também encorajar os irmãos. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas. Eu sou um outro tipo de onésimo, mas eu estou aqui porque eu tive muita oportunidade. Eu já falei para os irmãos em conferência de jovens, irmãos, eu repeti 3 anos no catecismo. No quarto ano, o padre olhou para mim e falou: você não merece, mas eu vou te dar a hóstia para você não aparecer mais aqui. Ó Senhor Jesus! Irmãos, todos nós estamos tendo uma oportunidade, e todos nós precisamos dar oportunidade para todas as pessoas. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Nós temos vários outros casos, mas tempo nosso está correndo, né? Tem o Paul também, né, Paul? E os cooperadores foram fazer SEAP com o Mondong, né? No ano, acho que 2 anos atrás, né? Pediu para todos os cooperadores fazerem SEAP, e todos os nossos cooperadores conhecemos do Paul, né? Logo cedo de manhã, ó Senhor Jesus! Ele também tem uma história bela para contar, mas vamos deixar para depois. Irmãos, essa é uma aplicação direta daquilo que o irmão Dong falou sobre Onésimo. Com Paulo, com paciência, com amor, transformou uma pessoa totalmente inútil, hoje uma pessoa tão útil. Agora uma outra aplicação, outro tipo de aplicação, aplica-se a nós todos. Irmãos, todos nós somos onésimos, e o Senhor está trabalhando sobre nós. Quem aqui, irmãos, não tem terra ruim? Quem aqui não tem temperamento ruim? Quem aqui não tem caráter ruim? Quem aqui não tem uma vida da alma forte? Quem aqui não tem uma opinião forte? Quem aqui não tem obstáculo para Deus prosseguir com a sua obra? Irmãos, todos nós temos muita terra natural, não consegue suportar uma carga de um avião descendo na pista, que logo os danifica. Irmãos, o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. Irmãos, o irmão Dong não é engenheiro, mas desde a primeira vez que ele falou, eu me lembro até hoje, lá em São Paulo, ele falou sobre como se executa, constrói uma pista de avião. Eu falei, não é possível, o irmão Dong estudou engenharia, porque eu sou engenheiro civil, eu entendo disso. E ele falou direitinho tudo que o engenheiro tem que fazer. Precisa escavar, remover a terra ruim, até chegar na terra boa. Não importa se são 1 metro de terra, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Muitos lugares, irmão, lá no aeroporto de Cumbica, e eu acompanhei, ali a substituição teve que fazer de 4 metros de profundidade em vários lugares. Irmãos, eram caminhões fora de estrada, puxando terra para fora. Isso era um congestionamento de caminhões. Irmãos, quanta terra ruim nós temos. Quem aqui sabe que tem terra ruim no seu coração? O Senhor precisa fazer essa substituição. Ele precisa colocar uma terra boa. O Fernando da Espanha me mandou um vídeo aqui, só que fala inglês. Fala de um concerto de uma parte só da pista, ainda um concerto um tanto superficial, mas já dá muito trabalho. Eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, como é que se faz. Não se substituiu muito o solo, mas de qualquer forma, dá para vocês terem uma ideia da dificuldade que se tem para fazer
essa substituição de solo e tornar uma pista compacta. Todos nós estamos em processo de transformação, que é esse trabalho que está sendo feito conosco. Dá para passar? In the whole of Europe, over 500 planes land on this runway every day, and they all wear it down. So the 4 kilometers of tarmac needs to be regularly replaced. Doing it in one go would take a long time and interrupt air traffic, so they do it bit by bit. But how do they beat the ever-ticking airport clock? This construction crew have just 8 hours to replace a 15-meter by 60-meter stretch. Esses são os trabalhadores que vão consertar uma parte da pista. Tem que demolir e destruir o que tinha antes. O Senhor está fazendo essa obra de destruição em você, não? Olha lá, ele está removendo. 1,500 tons of rubble is removed and lorries taken away for recycling. They only have an hour and a half for this part of the job, so a supervisor makes sure that everything is running to schedule. Once the 60-centimeter layer has been removed, já se quebrou an toda a parte explosives expert moves de in with a concreto, sensor to search the ground remoção. for undetected World War II bombs. When he gives the all clear, the next flock of machinery moves in to prepare the ground for Agora new essa parte de tarmac. baixo precisa de recompactação. The whole area is flattened to a depth of 70 centimeters. Porque estava cedendo, a pista estava cedendo. The runway's foundation is made from a layer of recycled tarmac. Substituir Even por under uma the terra time boa, pressure, it's vital brita. that every step is carried out perfectly. The safety of the planes that will land here O in Senhor a few está fazendo hours' isso no time seu coração, in these guys' hands. tornando você uma pessoa útil, The layer has que to be aguente even, pancadas. so a close eye is kept on the depth throughout the whole process. Tubes are laid out, which will house the electric cables for the runway lighting. São a tubulação embutida. The pit's ready to be asphalted at one end, whilst at the other end, the last concrete is still being removed. The asphalt is trucked in by the ton. As it arrives, the temperature is measured by a laser. It all has to be laid out while it's still hot. Veja o trabalho que dá para mexer só uma faixa pequena da pista. First, the asphalt is laid and condensed around the tubes to protect them from being crushed by the weight of the material and machinery. Agora compactação, ó. Compactação. Perto da tubulação. Then the rest of the pit is filled. Enormous steamrollers condense and flatten it. Working as a team, the crew can complete this section in just 1.5 hours. To be sure the tarmac can take the enormous load of a jumbo jet coming into land, these two machines add another 2 asphalt layers on top. Agora vai concreto. Again, steamrollers compress it into a level surface. Compactação. Escapamento asfáltico. The first plane is scheduled to land in 90 minutes, and construction is still in progress. Nivelamento. The density of the asphalt is measured. It's got to be up to standard so they don't have to come back and redo it in a few weeks' time. And like any road, a runway needs markings to guide the planes and airport vehicles. Finally, a fine layer of sand is spread over the cooling tarmac to seal any pores. Finalmente a limpeza, acabamento, limpeza e pronto para o avião pousar novamente. Compactação. A vehicle sweeps the new stretch so no debris is left behind that may damage the aircraft.
Then it's time to clear the site. Aleluia. Deus está fazendo isso conosco. Você e eu estamos passando por esse processo. A terra ruim está sendo substituída pela terra boa. E o Senhor está fazendo esse trabalho. Bom, irmãos, nesse sentido, todos nós precisamos dessa substituição. Por quê? Porque há muitos onésimos no mundo precisando de nosso cuidado. Se, vamos falar de uma forma coletiva, se a igreja, que o irmão Dong insistiu tanto, em Gálatas capítulo 4, a igreja, a vida da igreja, é essa fuselagem, onde recebe as pessoas que o Senhor vai convertendo para a sua fé. E nós recebemos essas pessoas com uma responsabilidade de cuidar delas. Porque na vida da igreja temos tutores e curadores. Quem aqui é tutor e curador? Quem aqui sabe dessa responsabilidade na vida da igreja? As pessoas que entram precisam do nosso cuidado. Portanto, irmãos, nós, para cuidarmos dessas pessoas, primeiramente precisamos fazer essa substituição de solo. E em seguida, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Portanto, irmãos, surge uma pergunta. Durante esses 8 dias, o tempo que nos temos para falar a parte da tarde das aplicações, eu e o Esdras, nós vamos nos ater em ajudar como nós temos uma vida da igreja adequada para receber as pessoas. Como nós vamos dar para o Senhor um instrumento para cuidar das pessoas. Para isso, irmãos, nós precisamos começar a mudar a nossa atitude com relação à vida da igreja. Que tal, irmão, nós orarmos para que a partir dessa conferência alguma coisa radicalmente mude na nossa vida com o Senhor, na nossa vida da igreja e também na obra do Senhor. Primeiramente mudando a nossa atitude para com o Senhor. Por que atitude? O Senhor precisa dessa pista. O Senhor precisa de onésimos que o Senhor vai nos encarregar para cuidar. Mas se nós nem cuidamos, nem fazemos a lição de casa, como o Senhor pode entregar pessoas novas para cuidarmos? E lembre-se que nós temos uma comissão grandiosa. Quem sabe, vou revisar aqui, quem sabe qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Qual é a sua visão? O que te motiva a estar aqui? Qual a razão do seu serviço ao Senhor? Qual é a visão? Hebreus 2, 5 a 8. Qual é a sua visão? Não tem coragem de falar? Eu acredito que se eu perguntasse para José, perguntaria para ele, qual é a sua visão? Ele vai dizer, eu tive um sonho. O meu sonho é de que os 11 irmãos meus um dia se dobrariam a mim. Até o meu pai e a minha mãe se dobrariam. Em outras palavras, o meu sonho é que vou reinar. Irmãos, qual é o seu sonho? Qual é a sua visão? A sua visão e a minha visão devem ser de reinar. Nos anos 70 e nos anos 80, nós éramos um grupo de jovens, ganhamos a visão da igreja. Aquilo motivava o nosso serviço, as nossas ações, motivava todas as nossas atividades. Aquilo tornava até nosso estudo secundário, nosso trabalho secundário. Como Clério disse,
ganhar dinheiro se tornou secundário. Por quê? Porque a visão nos governava. Aquela visão nos enlouqueceu. Aquela visão nos fez loucos para o Senhor. Esquecíamos de tudo, nós queremos viver para o Senhor nessa loucura. Mas esse tipo de... O que mudou, irmãos? O que mudou? E agora a nossa visão é o reino, muito superior à visão da igreja. Porque a visão da igreja está contida dentro da visão do reino, não é? A visão da igreja ainda é menor comparada à visão do reino, não é isso? Porque na visão do reino contém a visão da igreja. Irmãos, nós devemos ficar mais empolgados ainda com a visão do reino. Irmão, cadê a empolgação? É a motivação, irmãos, que nós estamos vivos. É a motivação do nosso serviço. É a motivação para a nossa vida da igreja. É a motivação para continuar pregando o evangelho. Motivação para cuidar das pessoas, cuidar dos onésimos. Onde está essa motivação, irmãos? Sumiu com o tempo. Não pode sumir. Vamos restaurar essa motivação. Agora mesmo você faça uma oração ao Senhor. Senhor, cadê a minha motivação? Cadê a minha empolgação? Em 2 Coríntios 5, Paulo disse, acho que é versículo 13, né? Se enlouquecemos, é para com Deus. Para com os homens conservamos juízo. Mas, irmãos, para com o Senhor, temos que ficar loucos. Loucos para o Senhor. Nós não merecíamos nada. Como a história do Clério. Nós estávamos totalmente sem esperança no mundo. Peregrinos, ignorantes, imprestáveis. Mas o Senhor nos escolheu. Dentre tantos filhos de Deus, o Senhor nos deu essa visão de que nós vamos reinar com o Senhor. Irmãos, não menospreze isso. Não dê pouco valor a isso. Nós vamos ser reis com o Senhor. Por isso o Senhor está fazendo esse duro trabalho em nós. Isso tem que nos empolgar. As reuniões da igreja não podem ser mornas, não podem ser frias, não podem ser formais. Tem que ser cheios daquela mulher pecadora de Lucas 7. Louca pelo Senhor, louca de amor pelo Senhor. Não importa o que formalmente os homens fazem, disputa de posição, cheio de formalidade, protocolo. Nós não queremos saber disso. Nós queremos amar o Senhor. Queremos chorar, lavar os pés do Senhor, enxugar com nossos cabelos, queremos beijar os pés do Senhor, quebrar o vaso de alabastro, dar o melhor de nós para o Senhor. Não vamos restaurar esse amor? Restaurar essa empolgação, porque sem entusiasmo nós não vamos cumprir a nossa comissão. A visão é que nós vamos reinar com o Senhor, mas qual é a nossa comissão? Quem sabe agora? É a visão. A visão. Nossa comissão é preparar muitas pessoas para reinar com o Senhor. Que é Mateus 24, 14. Precisamos pregar o evangelho do reino para toda a terra habitada, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Todavia, irmãos, nós não saímos muito do lugar. Hoje Deus nos deu tantas ferramentas. O Senhor usou o irmão Dong para nos dar Bucafé. Irmão, Bucafé não pode acabar. Quem acha que Bucafé já é coisa do passado? Irmão, Bucafé vai continuar sendo usado pelo Senhor para ganhar muitas pessoas, muitos onésimos. Vocês acreditam nisso? O Bucafé, uma ferramenta e tanta para pregar o evangelho do reino. Ele surgiu por isso. Nós temos o SEAP, tantos SEAPistas trabalhando, sendo aperfeiçoados, se tornando comportores.
Nós temos comportores que hoje, essa semana, nós queremos apresentar um projeto, seminário nas congregações. Está ganhando muitas pessoas. Os comportores estão fazendo esse trabalho lindo. Ó Senhor Jesus. Entretanto, irmãos, se continuarmos no ritmo que nós estamos, enxergando só o nosso umbigo, nós não vamos cumprir a nossa comissão. Por isso, irmãos, essa conferência vem para nós acordarmos. Que tal nós acordarmos? Dizer para o Senhor: Senhor, chega de viver apenas para mim. Eu vou dizer para vocês, lendo a leitura sequencial, nós passamos por Jó, não passamos? Estamos em Eclesiastes. Eu quero ler alguns versículos de Jó aqui que me tocaram. Jó, deixa eu ver se eu acho aqui. Jó 35. Porque Jó dizia que ele vivia uma vida reta para com Deus. A vida dele é toda pautada em cima da justiça. Ele cuidava das viúvas, ele nunca fez injustiça aos órfãos, ele sempre praticou a justiça e a retidão, porque Deus o fazia passar por aquela situação lamentável. Ele queria dizer que Deus não era justo para com ele. Ele era um homem bom. Irmão, quem sabe muitos de nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu sou aqui na terra, eu vivo a vida da igreja, eu oferto, eu vou para as reuniões, até que canto com os irmãos, faço oração, eu vivo a minha vida, cuido da minha família e estou muito bem, confortável na situação que estou. Irmãos, o Eliú veio ajudar o Jó. Primeiro ajudou o Jó para ver que na verdade o Espírito. Tudo se resume, irmãos, no sopro que Deus deu para nós. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas o que me tocou é que Jó recebeu a ajuda de Eliú. Eliú disse para ele: que diferença faz para Deus se você pratica o mal? Que mal lhe faz? Você vai fazer mal para os homens, você não faz mal para ele, certo? E que se você pratica o bem, também que bem lhe faz? O que você dá para ele a mais? O que ele vai receber da tua mão pelo bem que você faz? Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Irmãos, se nós vivemos aqui na vida sem a visão, sem a comissão, vivemos uma vida boa ou não boa, irmãos, para Deus tanto faz, ou como tanto fez. Os irmãos entenderam ou não? Irmão, nós precisamos fazer de modo que faça sentido para Deus. Então vou ler aqui para vocês, versículo 5. Versículo 5. Atenta para os céus e vê, e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Quer dizer, olha para cima. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Isso não importuna Deus diretamente, não mexe com Deus diretamente. Os irmãos estão entendendo? As nossas boas ações, a nossa boa vida, a nossa, não é isso? O que fazemos de bem ou o que fazemos de mal, irmãos, isso para Deus não tem muita importância. Não sei se os irmãos entenderam. Se é justo, que lhe dás? Você sendo justo aqui na terra, que benefício se dá para o Senhor? O que você pode dar para Ele? Nada. Ou que recebe Ele da tua mão, você pode entregar alguma coisa para Ele, Ele não recebe benefício nenhum. A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem, como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Quer dizer, o que você fizer de bem ou de mal, no máximo afeta aos homens. Para Deus diretamente não interessa, não é mesmo? O que interessa a Deus, irmãos? O que interessa a Deus?
Que interessa a Deus? Quando você vive segundo a sua vontade. Quando você vive fazendo o que Ele quer. Quando você vive segundo a visão que Ele deu para você. Se você está hoje lutando pela comissão que Ele entregou nas suas mãos, irmãos, isso tem diferença para Deus. Tem ou não tem? Portanto, irmãos, principalmente nós, irmãos, das grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, né? Não vou citar outras. As grandes capitais. Irmãos, a nossa vida é muito ocupada pelos nossos negócios. A nossa vida é toda tomada. Levantamos cedo, voltamos tarde. A nossa vida toda, irmãos, está nisso. Cuidar sustento, prover sustento para nossas famílias. E cuidar das nossas famílias, criar filhos, ter bons casamentos, uma vida confortável, garantir o futuro. Acabou. Não tem sentido. Não tem sentido se a gente continuar vivendo assim. Vamos mudar de vida. Vamos ser úteis na mão do Senhor. Aqui está Onésimo. Deus quer mudar a sua maneira de vida. Deus quer fazer uma troca de terra. Deus quer trocar seu coração de pedra em coração de carne. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, precisamos, em primeiro lugar, cadê o entusiasmo? Vamos restaurar o entusiasmo? Nossa alegria na vida da igreja? Porque antes já falei de inclusão. Quando falo de Onésimo, eu estou falando de inclusão. Incluir Onésimos no serviço da igreja, incluir Onésimos na vida da igreja. E depois, irmãos, eu vou falar de excelência. Tudo que fizemos, nós fazemos o melhor para o Senhor. Embora não tenha mais tempo para definir todas essas três coisas, mas ao longo dessa semana nós vamos falar sobre isso. E eu quero dizer para vocês, precisamos mudar radicalmente a nossa vida particular. Precisamos, irmãos, estabelecer uma comunhão com o Senhor mais forte. Precisamos ter intimidade com o Senhor, conhecer aquilo que Ele ama, conhecer qual é a sua vontade. Ele quer trazer o seu reino de volta, e nós somos aqueles que Ele espera para cooperar com Ele. Eu vou só dizer uma coisa, para não expor demais a nós. A nossa vida da igreja como está? As nossas reuniões como estão? Reunião de domingo de manhã, na sua igreja, começa a que horas a reunião? 9 horas, 9h30, 10 horas, isso. Meia hora antes, se eu chegar sem avisar, no seu local de reuniões, eu vou encontrar irmãos e irmãs ali, cheio de empolgação, cheio do Espírito ali. Irmãos, não é raro a gente visitar uma reunião da igreja, domingo de manhã, marcada para 9h30, a gente chegar às 9 horas, não encontrar ninguém. E quando muito encontra 2 pessoas que foram abrir a porta. Uma vez eu fui para um desses nossos locais de reuniões, a rua estava tomada de carros, fiquei contente, os irmãos chegaram cedo, cheio de irmãos aqui. Mas quando eu entrei no local de reuniões, irmãos, tinham 2 pessoas. Eu perguntei, de quem são esses carros todos? Ah, são de uma congregação lá embaixo. Eu fui olhar essa congregação. A congregação, irmãos, estava tão animada, que estavam no momento de louvor, uma irmã lá na frente liderando o louvor. E os irmãos ali cantando alegres, tudo tal. Isso era 9 horas. A reunião deve ter começado umas 7h30, 8 horas. Eles estavam ali todo animados. E nós
Cheguei lá, tinha 2 pessoas. Quando chegou 9h30, começaram a chegar alguns irmãos responsáveis e começa a virar manivela. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí começa a funcionar. Irmão, se nós não tivermos empolgação daquilo que o Senhor nos entregou, o Senhor vai entregar para outros povos, mais fervorosos do que nós. Você quer que o Senhor entregue para outros povos? Vamos mudar, irmãos, vamos mudar. Primeiro, a igreja precisa restaurar o serviço dos diáconos, para que os onésimos futuramente sejam cuidados. O serviço dos diáconos tem que funcionar. 9h30 começa a reunião. 8 horas, 8h30, 9 horas no máximo, os diáconos têm que estar lá orando. Todos pelos serviços que serão oferecidos naquele dia. Não é verdade, irmãos? Nós temos que chegar cedo, empolgados, na casa do Senhor. Porque cada reunião, irmãos, é uma festa dedicada ao Senhor. No Velho Testamento o Senhor falou: deixa aí o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas nossa reunião não tem sido uma festa. O que está errado? Nós estamos errados. Vamos substituir esse solo? Vamos mudar essa terra? Em vez de olhar só para o nosso umbigo, a nossa necessidade, irmãos, a casa de Deus está em ruínas. Precisamos mudar de atitude para futuramente cuidar de muitos onésimos. Graças ao Senhor, o Senhor vai nos entregar muitos onésimos. Porque até hoje, irmãos, o Senhor não tem retirado a sua palavra de nós. O irmão Dong continua nos orientando. O Senhor continua dando palavra para ele. E nós aqui continuando estamos na frente, na vanguarda de todos os filhos de Deus, irmãos. Isso eu falo sem falsa modéstia. Até hoje, Deus tem nos dado a palavra. A revelação tem sido dada ainda a nós, porque Deus nos encarregou de cuidar dos onésimos. Deus nos encarregou de pregar esse evangelho do reino a toda a terra habitada. Deus nos entregou todos os filhos de Deus para nós cuidarmos. Todavia, se nós formos mornos, um dia o Senhor vai vomitar-nos da boca dele. Ele vai dizer: oxalá fosses frio ou quente, já que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, vamos sair dessa? Essa palavra começando pelo Onésimo, depois nós vamos ver Efésios. Essa palavra, irmão, tem que nos mudar. Mudar a nossa vida da igreja, mudar cada reunião da igreja. Fazemos o melhor para o Senhor. Cada reunião não vamos empurrar com a barriga todas as atividades da igreja. Cada atividade da igreja nós temos que fazer com excelência, fazer o melhor de nós para o Senhor. Que tal, irmãos? Que tal? Vamos reagir. Dá o melhor para o Senhor. As Olimpíadas passaram e agora entra Paralimpíadas. Nas Olimpíadas, vocês viram os atletas. Os atletas, se querem ser os melhores do mundo, para ganhar medalha de ouro, precisa dar tudo e mais um pouco de si. Nós estamos dando tudo de si para o Senhor, não? Receio que não. Precisamos, irmãos, como aqueles atletas que querem ganhar medalha de ouro, estão dando 150% de si. Não é 100% de si, 150% de si. É ou não é? Vamos dar para o Senhor 150% de si? Não importa se nós dormimos ou não dormimos à noite, descansamos ou não descansamos de noite, trabalhamos arduamente na semana, né? Nós queremos dar o melhor para o Senhor.
excelência. Dá o melhor para o Senhor. Quem aqui está disposto a dar o melhor para o Senhor? Não na sua forma natural, dependa do Espírito, mas a sua disposição é de que o Senhor use essa conferência para me mudar a minha vida da igreja, mudar a minha atitude com relação à igreja, porque o Efésios vai falar da igreja. Senhor Jesus, o Senhor possa mudar a nossa vida, e não só arrancar o melhor de cada um de nós, o Senhor precisa arrancar o melhor do conjunto de nós. Os irmãos sabem a diferença, não? Quem assistiu os 2 jogos nas Olimpíadas, os primeiros jogos da seleção olímpica? 0-0, não foi? 0-0. 0-0. Ora, não tinham os melhores jogadores? Tinham. Não tinham jogadores que recebiam milhões de euros? Tinham. Eles não eram os melhores? Eles não estavam dando tudo de si? Estavam dando tudo de si, mas não tinham conjunto. Não é? Tinha um conjunto. Então não extraía o melhor do conjunto. Então não é só dar tudo de si individualmente, mas precisamos dar o melhor de nós no conjunto. Precisamos, irmãos, amar uns aos outros. Vamos suportar uns aos outros. Precisamos cuidar um dos outros. Chega, irmãos, o tempo de disputa pela posição entre nós. Chega da época em que nós competimos quem fala melhor, quem não fala melhor. Irmãos, isso tudo é passado. Nós queremos dar o melhor para o Senhor nesse conjunto. Nós somos os membros do mesmo corpo, e cada membro tem a sua função. Vamos restaurar a função de cada membro e trabalhar em conjunto, em harmonia. Trabalhar um conjunto em unidade, não é? Em unanimidade. Um respeitando o outro, um cuidando do outro, orando uns pelos outros. Nada de invejas entre nós, nada de partidarismo entre nós, nada de facções, sectarismo entre nós, mas uns apoiando os outros. Irmão, nós vamos extrair o melhor de nós. A partir do 3º jogo tudo mudou. Houve conjunto, houve entrosamento, e o Brasil ganhou medalha de ouro. Você quer ganhar medalha de ouro quando o Senhor chegar? Vamos trabalhar nessa direção. E eu ia chamar mais alguns para dar um testemunho. Não tem mais tempo. Vamos deixar para outras reuniões, tá bom? Irmãos, que tal a gente fazermos uma oração agora de consagração? Senhor, eu quero mudar a minha atitude. Através da palavra que o irmão Dong Guidé deu hoje de manhã, amanhã de manhã. Senhor, trabalha no meu coração. Substitua essa terra ruim, que só pensa em mim mesmo, egoísta. Senhor, coloque uma terra boa. Eu quero ser útil. Não é útil para ganhar dinheiro, útil na mão do Senhor. Senhor, possa mudar-me. Senhor, eu quero consagrar-me a Ti. Senhor, não tenha dó de mim para me iluminar tudo que está errado em mim. Senhor, essa noite venha me iluminar. Eu quero que o Senhor remova toda a terra ruim. O Senhor possa colocar a terra boa, terra que frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. A terra que suporta compactação e aguente cargas, dificuldades, problemas. Nós estaremos sólidos como uma rocha, porque o Senhor está fazendo esse trabalho em nós. E com isso, irmãos, nós vamos servir ao Senhor com entusiasmo. Vamos servir ao Senhor com excelência. Nós vamos servir ao Senhor com o quê? Com inclusão. Nós vamos incluir mais irmãos para servir juntos. Irmãos, graças ao Senhor, alguns lugares que nós temos falado isso, incluíram as irmãs para orarem antes da reunião. Irmãos, esse grupo de irmãs, um grupo de intercessoras, acho que eu ouvi isso em Belo Horizonte, não foi? Onde foi? Niterói, um grupo de irmãs intercessoras.
Quem aqui faz parte do grupo de intercessoras aqui? Estão aqui? Aí começamos a praticar em São Paulo. A reunião começa às 9h30. As irmãs já começaram a chegar às 9 horas. Intercedendo para a reunião foi totalmente diferente aquele dia. As irmãs são importantes na vida da igreja. As irmãs, irmãos, só precisam aprender muito bem a lição de autoridade e submissão. Uma vez aprendida essa lição, as irmãs são muito úteis. Muito, muito úteis. As irmãs, quando você entrega um serviço da igreja para elas, elas não deixam a peteca cair. Elas executam muito bem o serviço, com paixão, com encargo, com amor. Os irmãos, você às vezes entrega para o irmão um determinado serviço, ele falta e nem avisa. Ó Senhor, eu estou expondo demais os irmãos, desculpe. Mas eu quero dizer, as irmãs são muito importantes. Eu tenho certeza que se eu falar para as irmãs, se eu falo para os irmãos virem para orar antes da reunião, é difícil o irmão chegar e puxar a esposa, porque a esposa tem que cuidar, trocar a roupa dos filhos, né? E a mulher sempre demora mais para se arrumar, né? E toda vez chegam no local de reunião brigando um com o outro, né? Porque o marido tem que chegar antes. Mas se eu falar para a mulher chegar antes, não terá dificuldade, porque é mais fácil a mulher puxar o marido, não é? Se a mulher chegar 1 hora antes da reunião, o marido tem que ir, não é isso? Porque ela já leva a criança e tudo, e o marido tem que ir. Irmãos, vai mudar tudo, ou não vai mudar tudo? Vamos confiar mais nas irmãs. O serviço da igreja para as irmãs. Até mesmo os detalhes de decoração, né, do local de reunião, de arrumação, colocando a mão as irmãs, os detalhes tornam o local de reunião mais agradável. O vaso de flor, né? Se não os vasos de flor, não vou expor ninguém. Os vasos de flor ficam plantas secas, né? Já caindo aos pedaços. Mas graças ao Senhor, hoje as irmãs puseram a mão, a coisa floresceu. Nós também estamos incluindo a equipe de jovens para apoiar os presbíteros da igreja. Assim como aqui na conferência de jovens tem uma equipe de apoio para ajudar, né, os irmãos aqui que têm responsabilidade de ministrar a palavra. Eles têm nos cooperado tão bonito, tão bem, que nós resolvemos aplicar isso também nas igrejas. Irmão, isso chama-se inclusão. Todos são incluídos. Se você é aquele irmão responsável, né, a moda antiga, vamos inovar. Vamos abrir espaço para os mais novos servirem. Que tal? Vamos abrir espaço para as irmãs servirem. Vamos abrir espaço para aperfeiçoar os onésimos da vida. E todos nós, irmãos, vamos um dia receber o prêmio da soberana vocação. O Senhor vai dizer: muito bem, servo, né, fosse fiel no pouco, sobre o quê? Não só sobre o muito te colocarei, eu vou te colocar para governar sobre o mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus! Que tal agora ficarmos em pé? Fazemos essa oração séria diante do Senhor. Senhor, eu quero mudar de atitude, quero consagrar-me a Ti. Substitui terra, né? Revela-me o que está ruim e muda daqui para frente. Amém. Jesus é o Senhor.